Um tema pode transformar o cenário tributário das indústrias bioenergéticas. No episódio de hoje do EvoTalks, vamos falar sobre os efeitos da tese do século, ICMS sobre o PIS e COFINS para as usinas. Prepare-se para uma mudança e uma virada de chave dentro desse panorama. Eu sou Otávio Massa, especialista em tributos e IFRS e cofundador da Evo Inc. No episódio de hoje do EvoTalks, temos um tópico jurídico tributário de extrema importância para o setor bioenergético. Vamos falar sobre a tese do século. Para bater esse papo, nosso convidado de hoje é o Matheus Guedes, que é contador, especialista em finanças e controladoria e controller do Grupo Moreno, que possui 3 unidades sucroenergéticas no interior paulista. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês na presença de 2 profundos conhecedores aí das questões tributárias. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Vamos falar bastante coisa aqui hoje. Vamos. E para compor a mesa aqui comigo, como entrevistador, temos o doutor Pedro Comim, que é especialista em Direito Tributário pelo IBET, né, e também especialista em Economia e Direito Empresarial pela FGV e sócio do Escritório de Advocacia Rivalta de Barros. Pedro, seja bem-vindo para compor a nossa mesa. Eu agradeço o convite, Otávio. É um prazer estar aqui falando de tributos em boa companhia. Conhecer o Matheus também mais pessoalmente hoje, para a gente falar desse assunto bacana aí. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar hoje aqui e para a gente poder tentar se entender sobre esse assunto. Maravilha. Vamos lá. Permitam-me fazer um breve contexto da situação, né? Como é sabido por todos nós que estamos aqui, na fixação da tese do século, que é basicamente, segundo as palavras do tema 69 do STF, que o ICMS não compõe a base de cálculo para o PIS e COFINS, e esse ICMS que não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS destacado na nota, né? Como sabemos, as operações que a base de cálculo não é receita e a alíquota não é percentual, né, o quantum sobre o valor da operação a qual contempla o imposto, acabou ficando de fora. Não é só o caso do etanol, né, que é a alíquota em reais, base de cálculo metro cúbico, mas temos também, por exemplo, o setor de bebidas frias, né, que tinha o refri, né, que o cálculo do PIS/COFINS para as bebidas frias era também usado a alíquota de REN. Então, o cerco, né, o ponto focal aqui do nosso bate-papo é como ficam as operações com etanol, né? Qual que é a jornada para se identificar isso, visto que, do ponto de vista filosófico do direito, essa decisão deve se estender a todos os contribuintes de PIS e COFINS que têm ICMS na formação do quantum devido das contribuições de cada operação. Eu acho bacana, dentro desse contexto, inclusive até consultar aqui o nosso convidado, que é o Matheus, porque o Matheus, ele está literalmente do outro lado da mesa, né, Matheus? Eu e o Pedro, tanto a mim quanto o Pedro, estamos do lado consultivo, né, orientador das empresas com relação a esses temas, e você está no lado executivo, a nível gerencial e estratégico. Então, assim, existe sempre um encontro, né, com advogados, com consultores, que colaboram, né, dentro desse ambiente, fora, obviamente, alinhando com a expertise da equipe das empresas. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente qual que foi a jornada, porque assim, existe a jornada do consultor para um tema e existe a jornada da empresa com relação a um tema. Num dado momento vai haver esse encontro. Nesse encontro provavelmente vai ser aliado de uma necessidade do mercado com uma teoria ou uma prática desenvolvida
pelos externos, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco o teu ponto de vista, como do outro lado da mesa, como que vocês entenderam todo esse contexto voltado para o etanol, né? E que vai com certeza refletir o posicionamento de muitas outras indústrias do setor bioenergético, né? Como que foi essa jornada desde o trânsito em julgado da ação, né? Basicamente. A boa notícia do trânsito em julgado favorável já se tornou uma boa realidade ou ainda não? Ainda não. Olha só, primeiro eu quero pegar um gancho na fala que o Otávio disse, que eu estou literalmente do lado oposto da mesa, né? E eu estou no lado que apanha mais, porque vocês, enquanto estão do lado construtivo, vocês apenas orientam, né? Colocam os melhores entendimentos e tudo mais. Sim. E nós aqui do lado de cá, do lado do contribuinte, estamos só levando porrada, né? Mesmo quando a gente tem algumas decisões favoráveis, trânsito em julgado, Convicções sobre convicções e tudo mais, ainda assim o contribuinte apanha. Por quê, né? Daqui a pouco a gente entra na seara do ad-rem, lá no etanol, mas apesar de ter esses entendimentos, esses julgamentos já, aí vem a Receita Federal e fala, peraí, a coisa não é bem assim, né? É como o Dr. Pedro mencionou há pouco, numa conversa com a gente, que às vezes parece que a Receita Federal não quer cumprir decisão judicial, né? Ou ela cria a própria interpretação dela e ela aplica aquilo como regra e você, como contribuinte, você se vira para explicar, para justificar, para se defender e tudo mais. Então, nós hoje, contribuintes, estamos ainda, apesar de termos decisões transitadas em julgado, a gente ainda sofre com os reflexos jurídicos que isso ainda traz para a gente. Então a gente está... A fome de arrecadar, né, Fome de Matheus? arrecadar. Então a gente está agindo com muita cautela, né? Apesar de termos aí bastante bons assessores tributários conosco, mas o cenário é de cautela, tomando cuidado para não pisar aonde não deve e vamos esperar as coisas ir amadurecendo um pouco mais. Quando isso irá amadurecer, não sabemos Só ainda. Deus sabe. Só Deus sabe. É porque, assim, como vocês já bem falaram, né? Quando uma decisão judicial, ela deixa ainda, não deixa de forma tão taxativa um entendimento com relação a alguma coisa, a Receita Federal, que tem o viés arrecadatório, ela vai defender o lado dela, né? Porque quando a norma é clara, como algo tem que funcionar, a probabilidade dela querer legislar, né, é menor. Mas quando é mais subjetivo, ela monta em cima, né, por meio dos atos que ela pode expedir, solução de consulta, e dá a opinião dela, mas isso vincula os contribuintes, né? Porque ela é a primeira peneira, né? Depois do que passar dali, é por conta do contribuinte. Isso que você falou, Matheus, é muito bom de ouvir, né? Essa cautela, a consciência de que algo, juridicamente falando, funciona de um jeito, mas olhando para o lado como o fisco se posiciona, é sim um dever, né, da empresa, um primeiro filtro que a empresa tem que fazer, né? Exatamente. Bacana isso. Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo com essa segurança jurídica que, em tese, nós já alcançamos, mas a gente não sabe o que vem depois disso, alguma eventual fiscalização, pode questionar, pode criar caso com isso, então o cenário realmente é de cautela, não somente para esse assunto, mas para os outros relevantes que estão no momento em discussão por todo mundo. Então, com todos esses casos, a gente está agindo com muita cautela, bastante assessorado pelos especialistas de verdade. Sim, e até pegando um gancho em Receita Federal, para esse tema em específico, nós temos a famosa Solução de Consulta COSIT 177 de 2019, né? A qual a Receita deixa claro e literal, né, que não se aplica a decisão do STF, no tema 69, para as operações ad-rem, porque o ICMS a ser excluído da base de cálculo, não da alíquota, e é o ICMS destacado na nota.
E aí, como desdobramento disso, né, surgem muitas outras discussões, inclusive chegando até a comparar o Recob com a CPRB, né, por conta da decisão do STF que fala que o ICMS não pode ser excluído da base da CPRB por se tratar de um regime optativo. Um benefício. É um benefício optativo, né? Então, assim, vocês pensam, né, com relação a esse entendimento da Receita? Eu acho que só complementando um pouco o cenário que o Matheus colocou, fica evidente para mim, ao longo desse tempo todo, não só na decisão específica da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, mas em outras decisões transitadas em julgados favoráveis ao contribuinte em temas tributários, que a gente é obrigado, pelo comportamento do fisco, a ir criando níveis de segurança a partir da decisão do trânsito em julgado, né? Então, o trânsito em julgado, na verdade, ele coloca você num outro jogo, né, numa outra discussão, que você vai ter que construir casinha a casinha com a Receita, né? Então, nós estamos falando aqui, exclusão, operações que, nota fiscal, as operações que não têm nota fiscal, o valor destacado na nota fiscal, o valor do crédito, de entrada ou de saída, ou seja, você vai construindo elementos, né, para conseguir desenhar esse cenário todo. Eu acho que no caso específico do setor sucroenergético, o que acontece? A gente tem mais casinhas, mais degraus para subir aí, né? A gente tem mais coisas a serem decididas, mais coisas a serem interpretadas para poder colocar na mesa uma assessoria, uma consultoria mais completa, com começo, meio e fim, né? E, obviamente, construída com critérios técnicos. E por que eu digo isso? Porque existe, obviamente, no mercado, hoje, no Brasil, de um modo geral, nas empresas que estão utilizando essa decisão judicial, algumas interpretações que tendem a simplificar esse cenário. Tá? Eu acho que o cenário não é de simplificação, é um cenário complexo. Tem que ter estratégia, tem que ter tomada de decisão, tem que ter assunção de certos riscos em certos elementos, né, para você poder construir esse cenário todo. E aí, digo isso para concordar com o Matheus quando ele fala da posição dele na companhia, né, de um modo geral, ou a figura dessa pessoa dentro das companhias. Realmente deve ser difícil, porque é pressionado pelos consultores externos, é pressionado pelos acionistas e deve satisfação à Receita, né? Então, realmente, o cenário não é fácil. É por isso que quando a gente vem debater um assunto desse, a gente não vem com a ideia ou com a intenção de colocar uma fórmula pronta, uma solução mágica, né? A gente precisa construir, na verdade, alguns conceitos aí para a gente poder ficar mais seguro, né? E aí eu acho, então, Otávio, que essa bola que você levantou agora faz sentido mais ainda quando a gente se vê tão exposto ao comportamento da Receita Federal, que no fundo é de interpretação de uma decisão judicial ao ponto de legislar sobre aquele assunto. Se a gente deixar a Receita correr solta, ela simplesmente legisla de uma forma que o trânsito julgado não serve para nada, você não ganhou nada, né? Exato. Eu gostei do gancho que você colocou aí, né, que a gente está ali no cenário bombardeado. Nós temos que prestar conta para a Receita Federal, nós temos as orientações dos nossos assessores e nós temos também, assim como a própria Receita Federal, o próprio governo tem a necessidade de caixa, ela sofreu um impacto muito grande com isso, as empresas também vão sofrer impactos por isso. Então, o equilíbrio dessas três pontas, fisco, necessidade do negócio, né? E mais essas questões jurídicas, buscar o equilíbrio disso, de você não se complicar com nenhuma dessas, é aquele bombardeio que eu falei no começo da nossa conversa. A gente está ali a todo tempo. Só lembrando que fisco e governo sempre vão precisar de caixa. O caixa nunca vai ser suficiente, né? Então, essa é uma temática que tem colado muito no judiciário, né, ultimamente, essa questão de preservar o caixa das companhias, do fisco e tal, em detrimento da sociedade. Mesmo porque, se a gente for fazer uma balança disso tudo, nós estamos falando de um tributo que foi recolhido inconstitucionalmente há mais de 20 anos. Ou seja, o caixa já está mais gordo do que poderia estar há muito tempo. Sim. E o fisco não vai ser obrigado a devolver todo esse valor, vai devolver uma parte ínfima desse valor. Sim, né? Foi projetado, acho que mais de meio trilhão. Isso. Então, de impacto é um argumento que serve para a mesa do bar, que serve para nota de jornal, né, para cabeça de notícia no jornal, para dar entrevista no jornal, na televisão, no horário nobre, para pressionar ministro do Supremo e tal.
mas que não funciona juridicamente, porque você cobrou um tributo indevido durante mais de 20 anos. Entendeu? Entrou no cofre, né? E agora você vai ser obrigado a devolver parte disso. Né? E você ainda quer escolher a forma, o modo e o número que você vai devolver. E você é o devedor. Você é quem deve. Né? Você não teria esse poder, esse direito de escolher como aquele devolver. relacionamento abusivo, né? Onde, No fundo onde é. um sempre que se mais- sente em débito, O né? que mais assusta a gente a gente vai ter vai continuar esse entrave judicial ainda por mais algum Sim. tempo. E o que nós temos mais medo hoje eu vou até falar uma besteira agora aqui, mas é o cenário que realmente está acontecendo. Quem vai julgar isso lá na ponta depois são os ministros, né? E a gente está percebendo uma movimentação mais para o lado político do que para o lado Sim. judiciário. Não é besteira da coisa, nenhuma né? isso aí, Matheus. É um assim, fato. alguém pode querer cortar minha cabeça depois, mas é uma verdade, é uma realidade que todo mundo, o brasileiro, está percebendo essas questões, né? Sim. O Então- componente político, eventualmente, nesse caminhar que a gente vai ter aí, hoje ele é maior do que era quando foi decidido o tema. Inclusive eu até estive recentemente com uma pessoa que ela é ex-membro da parte que compõe ali os tribunais, procuradoria, e ele é próximo ali, era próximo na época, né, hoje também, mas não vinculado a trabalho com os ministros do STF. E ele falou que houve um certo remorso da parte deles em julgar favorável à tese do século, por conta da pressão arrecadatória que depois o governo ficou fazendo, né, culpando eles por essa decisão. Tanto que isso foi essa culpa, né, deles ficou muito refletida nos julgamentos seguintes. Porque se a gente pegar um histórico depois de 15 de março de 17, quantas decisões do STF foram favoráveis aos contribuintes? E as que foram ainda receberam a atuação da tal da modulação. A modulação não foi. Né? Que a modulação sempre é no sentido de abarcar o que justamente o Matheus falou, né? Preservar a arrecadação, né? Exato. Preservar a interpretação do fisco e Exato. tal, o que também não deixa de ser uma distorção do sistema, né? Então, efetivamente, a gente tem um componente político, tem esse componente da pressão sobre a arrecadação sempre, né? E tem, obviamente, o componente do comportamento como tribunal, né? Como um corpo de decisão do tribunal, em tentar acomodar esses interesses. Lembrando que no tema da exclusão, né, a gente tem aí o que a gente chama, o que o mercado resolveu chamar de teses filhotes, né, que muitas vezes acabam sendo umas interpretações um pouco distorcidas e abrangentes do que foi decidido originariamente no primeiro assunto, mas você tem pelo menos duas situações muito claras, inclusive uma delas essa semana, né, Otávio? Sim. O reconhecimento do ICMS-ST, né, a exclusão do PIS/COFINS. O STJ julgou. Isso, então faz todo sentido, porque só muda a sistemática de recolhimento do ICMS, né, não muda o conceito, né, e tem pendente ainda de julgamento a exclusão do PIS/COFINS do ISS. Sim. Né, E tem mais uma que eu ouvi essa semana, que é a exclusão do PIS e COFINS do ICMS. Sim. Inclusive, a hora que eu vi isso, Sim. peraí, né? Acho que eu não tinha interpretado corretamente a leitura, eu fiz uma leitura muito rápida. Falei, peraí. Acho que inverteram. Eu inverti, eu pensei assim, mas será que julgaram que era para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Agora não é para excluir o mais? PIS/COFINS da base do ICMS. Eu até gerei uma discussão interna com o pessoal que trabalha comigo lá e eu tinha interpretado errado pela leitura. Esse tema especificamente, ele já tem uma jurisprudência bem contrária, não me lembro de cabeça agora, mas acho até que já tem uma boa sinalização do Supremo falando que não é o caso. Então, tudo isso para a gente falar o seguinte, que o cenário é complexo, né? É conturbado, é de longa maturação, né? Mas que é possível, né? Plenamente factível, a gente trabalhar, construir os elementos para a gente ficar cada vez mais seguro com relação a isso e efetivamente para as companhias, né? Não perderem essa oportunidade. Né? Sim. No caso específico do surco energético, que a gente vai entrar agora, né, Otávio? Sim. A gente tem um grau a mais de dificuldade, né? Mas também não vejo ele como insuplantável. Acho ele perfeitamente palatável, dá para decidir, dá para conversar sobre ele, dá para explicar, dá para tomar algumas posições. Obviamente que nós temos companhias e companhias, temos corpos diretivos e corpos diretivos, várias tomadas de decisões nesse ambiente, mas a gente do lado de cá, como responsáveis pela orientação, a gente se sente bem seguro
em construir Sim, elementos que possam ajudar nessa tomada de decisão, sim. né? Porque eu penso também assim, só para eu introduzir aqui a questão da regra matriz de incidência tributária, né? Uma homenagem ao senhor Paulo de Barros Carvalho, a quem devociono, né? Praticamente o fundador do IBET. Se a gente pega a regra matriz do PIS e COFINS, né? O critério material dele, ele está baseado no artigo 195 da Constituição Federal, que fala sobre o financiamento da Seguridade Social. Então lá fala que eu financio a Seguridade Social com contribuições, né? Eu posso criar contribuições que incidam sobre o lucro, sobre o faturamento e sobre a folha de salários. Só que no parágrafo 9º, cada possibilidade dessa é uma linha, né, de um inciso. Só que no parágrafo 9º ele fala o seguinte, que com relação às contribuições que incidem sobre a receita, ele fala, ó, inciso 1, a linha B, lá no parágrafo 9, eu posso adotar base de cálculo e alíquotas diferentes por setor. Então ele já fala, ó, com relação à contribuição sobre a qual incide receita, eu posso mudar o critério de base de cálculo e de alíquota original, que é receita e percentual, né? Traduzindo, eu posso ter situações onde a tributação vai envolver outra metodologia material da identificação da base de incidência. Exato, só que constitucionalmente falando, não sai do inciso 1 a linha B, é receita. Continua assim. Exato. E aí eu começo assim, ó, a exposição de motivos da MP, que foi convertida na Lei 11.727/2008, que instituiu o Recob, na exposição de motivos do então ministro da Fazenda Henrique Meirelles, foi a seguinte: excelentíssimo senhor presidente, encaminho, né, essa medida provisória, ela tratava de 2 temas separados, mas ele falou assim, o seguinte, com relação ao etanol, o objetivo dessa medida provisória com relação a esse combustível é para criar metodologias que objetivam a eficiência arrecadatória e evitar-se-á a sonegação fiscal pelos varejistas de combustíveis. Por quê? O cenário é esse. Quando o Recob foi criado, foi instituído a tributação por metro cúbico e alíquota e, vírgula, foi criada a obrigatoriedade do medidor de vazão nas indústrias, nos distribuidores. Antes não tinha obrigatoriedade do medidor de vazão. Ou seja, eu vou colocar a contribuição sobre o metro cúbico e vou colocar um medidor de vazão para saber quantos metros cúbicos são vendidos, né? E a alíquota, né, eu vou tributar o importador ou fabricante e o distribuidor. A soma das alíquotas dos dois vai ser o preço médio de venda na bomba, ou seja, o preço final, dos últimos 12 meses, dos 12 meses anteriores à data da apuração dessa alíquota, né? Então, basicamente, é o preço médio de venda na bomba. Esse preço médio de venda na bomba vai ser multiplicado por 1.000, porque é metro cúbico, né? E então eu vou adotar esse critério. É basicamente um ICMS-ST, uma tributação monofásica, né? Então, qual que foi o objetivo? Ó, eu vou concentrar a tributação sobre o preço de bomba, ou seja, o preço final. Vou adotar porque aí nesse caso eu já concentro a tributação no distribuidor, no importador ou no fabricante, porque aí o varejista revende a alíquota zero, né? Sim. Porque a gente sabe que, hoje não sei se tanto, mas posto de combustível era não todos, mas existia muita sonegação. O ambiente de distribuição de né? combustível Exato. É muito complicado. Então, assim, o Recob, ele não é uma forma de cálculo criada para beneficiar as usinas nem os distribuidores. Ele foi aplicado o parágrafo 9º do artigo 195? Foi, mas não foi um regime especial para beneficiar. Não é à toa que na própria 9.718
fala que as somas das alíquotas do PIS e COFINS, né, a carga tributária do fabricante e do distribuidor, não pode ser superior a 9,25% sobre o valor da receita. Ou seja, ele já limita que, 9,25 não passa. Isso é tão a mesma coisa que o limite é o mesmo. Exato. Aí ele, poderão ser criados coeficientes de redução. Óbvio, porque se eu vou em cima do preço médio e o governo quer desonerar a carga tributária do etanol, a única forma dele fazer isso é aplicar um coeficiente de redução na alíquota, né? E aí que entra, Matheus, nesse preço médio de venda do varejo, tem ICMS? Se for pela lógica, tem, Não é? né? E, inclusive, acho que agora eu vou começar a responder a primeira pergunta que você Sim. fez. Como nós estamos lidando com essa questão do ad rem no etanol, é justamente essa. A gente hoje conhece duas, eu vou usar a palavra metodologias para esse Perfeito. cálculo. Lembrando que que essa sistemática perdura, né? Se Sim. continua recolhendo ainda hoje dessa forma. Exatamente, né? Então, agora falando mais dos créditos que a gente poderia tomar com isso, né? A gente hoje adota uma metodologia que o mercado está utilizando hoje, que é uma metodologia de cálculo já inclusive validada pelas principais empresas de auditoria, né? E que a gente entende também que é um cálculo razoável, né? Correto para o que se tem, né? E temos também a outra metodologia que faz justamente por esse gancho que você colocou, Otávio, ok, tem a formação do preço dos últimos 12 meses do ano anterior, tem inclusão de impostos, de ICMS e tudo mais lá. Então, se essa é a composição do preço, então tem ICMS lá dentro, tá? Óbvio que tá claro, né? Se leva em consideração o preço do varejo, né? Exatamente. Então, só que o mercado não está indo por essa linha ainda, né? São poucas as empresas que conhecem essa metodologia, inclusive a metodologia que o próprio Otávio apresentou para mim, eu conheci através do Otávio, da Evo Inc., né? E só que isso ainda não foi aceito pelas principais empresas de auditoria. Eles alegam o seguinte: bom, nós não conhecemos essa metodologia, ou não queiram reconhecer, ou não discutiram essa metodologia, que por esse motivo eles estão seguindo aquela metodologia convencional que todo mundo está fazendo, que é simplesmente pegar, tem ICMS destacado? Tem, então eu vou fazer a alíquota efetiva sobre esse ICMS e vou aplicar o crédito sobre isso. Então, hoje, o cenário que nós estamos apurando até o momento está obedecendo isso, porque se a gente não fizer dessa maneira, a gente vai ser penalizado, ou uma ressalva em auditoria, então a gente não pode ter jamais uma ressalva no balanço. Sim. E isso é importante o Matheus falar, porque tudo que se contabiliza, né, numa demonstração financeira de uma companhia de grande porte, sobretudo quando a gente fala aí das Big Four, né, existe uma responsabilidade muito grande do auditor sobre esses números, né, quando ele emite o parecer. E a emissão do parecer, ela tem que ter total conforto ali do auditor com relação a um determinado tema, inclusive sobre temas jurídicos, né, existe a matriz de risco. Né? Então, existe ainda mais uma preocupação, né, Matheus, em seguir o rigor contábil, né, o rigor, os números que são contabilizados, se de fato refletem a realidade da empresa, não no sentido do que aconteceu dentro da empresa, né, mas uma realidade jurídica dos fatos, né, uma realidade trabalhista dos fatos, uma realidade de negócio, né, para mencionação desses números. E a auditoria, ela sempre valida, né, o entendimento jurídico, né, sobre as situações. Muito bem lembrado, Otávio, você acabou de colocar mais um atirador contra nós, contribuintes, porque além de a gente ter que prestar conta para o fisco, tem a questão do negócio, temos ainda mais a questão das normas contábeis que nós temos que cumprir, né, e assim como os auditores também têm as obrigações que eles têm que seguir, as normas deles, né? Então, é aquilo que você falou, eles têm que ter o conforto do número. Então, se eles não conseguem ter o conforto naquele momento, a gente, infelizmente, tem que seguir essa linha. Eu acho, inclusive, isso é um dos motivos, né? Um dos motivos não, mas uma das consequências desse cenário todo é o que a gente encontra no mercado hoje, né? Hoje nós vamos pegar usinas que têm
critérios de utilização dessa decisão judicial em específico, né, estão mais variados. Né? A gente conhece casos de usina que simplesmente abandonaram esse cálculo do ad-rem, não querem nem discutir sobre isso, focaram Só no açúcar, basicamente. no açúcar, ou acho que no outro tipo de Mercado cálculo, interno. mercado anidro, alguma coisa assim, que é tributado Sim. de uma forma diferente. E aí até pelo mix da própria usina, né, acaba fazendo uma escolha. A gente tem situações onde a usina adota esse critério mais conservador, mais restrito. Eu diria Critério mais restrito, né? Muito mais restrito. Em termos de valores, principalmente para quem é anidreiro. É bem restrito. E olha que engraçado, e mesmo esse que adota esse cálculo restrito, essa forma restrita de aplicar o alcance da decisão judicial, ele não está imune ao questionamento da Receita. Ele ainda caminha contra um 177. Ou seja, você escolhe teoricamente um caminho mais seguro, né, no critério da adoção do cálculo, mas ainda conceitualmente a Receita ainda muito provavelmente não vai concordar com você. A gente tem a certeza que não vai concordar. Tanto é que a gente, para ter uma maior segurança, quando a gente se fala dos créditos sobre o ad-rem, a gente fez um mandado de segurança, entrou com um mandado de segurança para garantir o direito de excluir o ICMS do ad-rem. Até agora, obviamente, a gente não teve nenhum avanço jurídico ainda nessa esfera, né? Ainda não saiu nenhuma liminar para isso, mas a expectativa que nós temos é que na primeira nós já vamos tomar uma negativa, obviamente, né? O que já é esperado, que a Receita Federal ela já se manifestou que ela diz que não tem, mas a gente sabe que tem. E isso influencia muito o julgador, esse histórico de opinião sobre o assunto, né? Aí envolve valor, envolve a questão da arrecadação, todo aquele discurso que a gente já sabe, né? Então aí, o juiz fica muito premido a esse tipo de situação. Todos nós sabemos aonde isso vai dar. Isso vai subindo as instâncias até chegar os nossos queridos ministros e aí a decisão política muito provavelmente vai pesar. E para vocês verem como que é injusto, né? Por isso que... Um mandado de segurança que durou 20, quase 30 anos para ser transitado e julgado, para você exercer o direito. Falou, ó, tá aqui, você ganhou R$1 milhão. Para eu ter direito a acessar esse R$1 milhão, eu tenho que entrar com outro processo. Pode ser que dure mais 15, 20 anos. Só para pegar um gancho com relação a isso... a fala do Matheus me despertou aqui uma necessidade de levantar os principais pontos de controvérsia nesse caso, tá? O primeiro ponto de controvérsia que eu levanto é o seguinte, eu acompanho, eu diria que diariamente, as decisões dos tribunais relacionadas a esse tema. E o tribunal hoje que se tem mais decisões acerca desse tema é o TRF, principalmente TRF3 e TRF5. E o que eu observo? Na minha concepção do cálculo do ad-rem, você tem que ter pelo menos 10 a 12 pontas que precisam se unir, formar uma estrela multipontas. Se eu não formar essas 12 pontas... para explicar o contexto, o juiz ele não vai ter toda a linha de raciocínio que ele precisa ter para julgar. Então, todos os processos que eu vejo acórdão, que eu vejo decisão, sempre falta uma ou mais pontas. Tem processo que falta uma ponta, tem processo... Tipo assim, ó, nunca encontrei uma petição inicial que unissem todas as pontas que são necessárias para o juiz entender do que se trata. Inclusive, voltando na exposição de motivos da MP. Né? Ele tem que ter, porque ele só pode julgar com base no pedido da inicial. Ele não pode julgar nem além nem a quem. Então, como que ele vai julgar favorável um tema, sendo que eu não trouxe todo o contexto? Óbvio, um contexto básico tem ICMS, eu quero uma permissibilidade para não aplicar a COSIT 177, mas só que assim, a RMIT, né, a regra matriz de incidência tributária desse caso, ela não pode ser detalhada parcialmente numa ação, né, ela tem que ser completa. Então esse é o primeiro ponto de controvérsia. Dentro dessas decisões, o que eles levantam? O caráter optativo, que é o caso da CPRB,
Já vi decisões que o juiz fala, ó, você tá falando para mim que pode, mas você não sabe nem qual é a conta? Quanto que tem de ICMS? Para eu julgar, como que faz a conta para achar esse ICMS? Inclusive, isso aí foi até em sede de, acho que de execução de sentença. Falou, ó, tudo bem, eu entendi que você está impedido de usar, mas como que faz o cálculo? Você não sabe nem fazer o cálculo, como que eu vou julgar? Aí tem juiz que fala que o contribuinte não tem competência para discutir esse mérito, visto que ele não é contribuinte do ICMS nessa formação de preço, mas ele é uma vítima, né, com relação a isso. Algumas decisões judiciais onde simplesmente o judiciário se recusa a julgar aquele pedido em função de você já ter um trânsito em julgado da matéria, Ele fala, e isso envolver cálculo. Então, você faz o cálculo que você acha adequado e o fisco fiscaliza. Ele falou, eu não posso me inscumir nessa substituição de que cálculo está certo, se o fisco pode fiscalizar ou não. Tudo isso para voltar ao cenário que a gente tem de extrema complexidade. Tanto é que nos tempos para cá, eu tenho abandonado a expressão tese do século, né? Primeiro, eu não gosto da simplificação que ela traz, só que ela tem uma vertente aí, um lado que é verdade. Ela não é a tese do século, é a tese de século. Eu tenho a sensação que ela vai demorar uns 100 anos para terminar. Por quê? Por causa desse comportamento litigioso que o fisco acaba impondo aos contribuintes que têm decisão judicial transitada em julgado. Então, o cenário realmente é esse. E nesse cenário ainda, Otávio, esses elementos todos que a gente teria que colocar na mesa para fechar o raciocínio completo, de que porque a conta é essa e não a outra, né, ela parte sempre do pressuposto de que do outro lado a questão é a conta. Né? O fisco teria que aceitar o embate que nós estamos discutindo sobre a conta. Exato. E muitas vezes o fisco retroage, falando, não quero nem saber da conta. Estou falando que você não tem o direito de fazer nem a conta. Mas aí, deixa eu defender o meu lado aqui, porque assim, eu sou minoria hoje diante de dois advogados aqui, né, mas eu vou fazer uma pergunta de leigo agora, né? Se, pela sua fala, Otávio, que você disse que você não viu nenhuma pedido inicial de que fosse com todas essas pontas, eu pergunto, será que não é porque não é o medo de apresentar tantas coisas para o juiz, que ele pode se misturar com os entendimentos e a coisa principal ele deixar passar? Não sei, é uma pergunta que eu estou jogando no ar, né? Eu não sou advogado. É a estratégia da pergunta processual jurídica, né? No sentido de que o que eu preciso de um comando do juiz que me cause um conforto jurídico, né? Eu preciso escolher essa pergunta que eu faço, né? O juiz não vai me responder todas as perguntas do que eu tenha a possibilidade de criar em vários cenários, entendeu? Ele vai acabar fazendo uma mediana ali e acabar decidindo aquela questão pelo direito que ela envolve, né? E não por todos os reflexos que ela pode ter. Porque senão a sentença vira uma enciclopédia, né? Você tem capítulos e capítulos, isso fica inviável. E ele tende a seguir o histórico, né? Como eu enxergo a situação. Havendo esse contexto, eu já ia bater na porta do gabinete do juiz todos os dias para falar, eu preciso te explicar. Eu ia igual aquela série You, né? Eu ia insistir, óbvio que ele não teria essa obrigação, mas eu falo, é um assunto complexo que precisa ter um ponto de vista. E aí, né? colocando, atendendo a demanda que o Matheus coloca, né, da visão de quem está dentro da companhia, aí é fundamental, eventualmente, um parecer técnico, né? Uma construção, um laudo bem montado dessa planilha, desse cálculo, desse modus operandi do cálculo. Tentar fugir o máximo possível, tanto do juridiquês como do financista, né, dos valores, explicar isso de uma maneira mais linear, mais palatável, entendeu? Juntar elementos de prova, demonstrar isso documentalmente e tal. Porque, na maioria das vezes, você vai acabar provocando o judiciário através do mandado de segurança, que é o instrumento processual que mais tem sido usado nesses casos. E o mandado de segurança, ele não tem a fase probatória, você não produz prova. Você não vai ter perícia nele. Processualmente, ele não admite isso. Porque ele vai simplesmente fazer a questão do atendimento ao pedido do direito líquido certo. Ou seja, eu tenho um direito que está sendo lesado. Meu direito é esse, por causa disso, você me atende ou não. Né? Então ele é muito mais objetivo, muito mais prático.
Então, os elementos de prova, os convencimentos, têm que ser muito fortes e muito, muito claros ali para dar subsídio para que o juiz decida dessa forma. Acho até que isso é um dos motivos de algumas decisões judiciais não terem conseguido caminhar, no sentido do juiz falar, ó, não tem o que decidir aqui, você tem um trânsito julgado, você aplica o trânsito julgado. Se você errar na conta, o fisco vai fiscalizar e vai falar se você está certo, se você está errado. Aí se surgir alguma briga jurídica e vier aqui, eu vou decidir. E na tua visão como financista, Matheus, é uma visão muito ampla, né, das áreas de uma empresa. Você vê que a falta de esclarecimento, né, a falta de informação com relação a como esse cálculo é feito no mercado, né, porque falar, existem as duas frentes, né? Uma frente mais focada no imposto destacado na nota ou não, ou no imposto que realmente compõe o cálculo do PiscoFins. Você entende que essa falta de tangibilidade no mercado com relação a como se faz esse cálculo é o que não dá a visibilidade que esse tema tem? Você entende que isso é um fator que divide as águas? Eu acho que faz muito sentido isso, porque quando você tem poucas ou quase ninguém adotando uma metodologia ou outra, acaba perdendo essa visibilidade mesmo, que prejudica até mesmo uma eventual jurisprudência ou sei lá o que, o termo jurídico. Fortalecimento daquele próprio conceito, né? Exatamente. Exato. E então, obviamente que isso tem um impacto muito grande, né? Uhum. Apesar de a gente ter sempre um entendimento que uma metodologia é mais correta ou mais justificável do que a outra, o que eu tenho visto aí, acho que talvez as empresas estejam agindo assim com forma conservadora mesmo, que é justamente para, peraí, deixa eu tomar um cuidado aqui, porque tá certo que eu vou ter que discutir e defender isso depois, mas eu vou começar devagarzinho primeiro, vamos sentir como é que vai ser, isso ainda tá recente para todo mundo. Isso é uma realidade É muito uma realidade agora, né? Eu ouço, eu não sei quando a história da tese do século começou, desculpa a expressão que você não gosta, doutor. Pode falar. Eu ouvi isso a primeira vez em 2007. Eu tinha meus 22, 23 anos, eu era molecão ainda. E eu me lembro que eu ouvia de um assessor falar, ó, esse é o voto do Marco Aurélio, né? Eu acho que na época, se me falha a memória, me corrige, acho que faltava só o voto do Marco Aurélio para decidir essa questão. Então, assim, tá esse tempo todo, não sei quando isso começou. Ao contrário, só tinha o voto dele. Só tinha o voto dele. E ficou anos suspenso. 10 anos. Pra você ter ideia, essa discussão, ela surge no final dos anos 90. Na verdade, o assunto surge com a introdução da COFINS, em 1990, que substituiu o antigo FINS social. Então lá já tinha essa discussão sobre esses alcances todos. E no final dos anos 90, eu nem diria final dos anos 90, meados dos anos 90, começam a aparecer as primeiras ações judiciais questionando essa sistemática de cobrança. O tema chega no Supremo até que rapidamente na época. Marco Aurélio é o relator, ele vota favoravelmente aos contribuintes, e depois disso o Supremo sentou em cima desse processo, ele ficou décadas parado, até começo dos anos 2000, onde ele começou a chamar a atenção de novo, entendeu? Para você ter uma ideia, eu tenho ações judiciais que retroagiram a 92, a 91, que aí, na época, 10 anos que antes de 2005, você poderia retroagir 10 anos na ação ainda, né, os efeitos da ação judicial. Agora, depois de 2005, é só 5 anos. Então, existem ações judiciais, por exemplo, praticamente pegaram todo o período da COFINS, todo o período de instituição do tributo está lá dentro das discussões judiciais. Grandes montadoras, por exemplo, grandes indústrias de bebidas, têm essas ações judiciais há muitos anos. Né? Que entregava GIA no Banespa, ainda na boca do caixa. GIA em papel. Só fazendo o adendo que você falou do Marco Aurélio, né? Só para fazer esse adendo, mas por favor, continua com o seu raciocínio aí. A gente estava falando desse cenário, né? Dessa construção do cenário todo. Aí. Exatamente. E esse cenário que está de incerteza, isso vai se estender ainda por muito tempo, né? E a gente não sabe. Agora, uma opinião minha, né? Não existe uma forma certa ou uma forma errada, uma metodologia certa, uma metodologia errada, né? Vai depender do poder de convencimento que você vai ter para defender aquela metodologia que você fez, né? Aliás, eu gosto até de usar essa exemplificação de subjetividade, a própria norma contábil, que antes da transição em 2008 ou 2009, né? Ela era mais preto no branco. Hoje, com a questão dos CPCs, elas se tornam muito subjetivas. Então, pode ser que
tua teoria está correta, o seu cálculo está correto, mas o dele também pode estar correto, mesmo sendo diferente do seu, né? Depende do ponto de vista, né? Exatamente. De quem tá. O que eu gosto disso, tá? Eu acho que isso trouxe uma mudança para a contabilidade muito importante. Eu sou totalmente favorável a isso. Sim. Por outro lado, isso gera margens de entendimentos diferentes, e aí vem discussões e cai aonde a gente está hoje, em um dos exemplos de inúmeros que nós temos, de uma tese de século e não do século, como o Dr. Pedro mencionou, né? Sim. Lembrando sempre que toda vez que a gente fala desse assunto, eu faço questão de reafirmar isso. É uma boa notícia, é um julgamento extremamente importante. Sim. Todas as companhias que fizeram o dever de casa vão ter a decisão transitada em julgado. Algumas companhias vão aplicar, já aplicaram isso de uma maneira mais linear, mais rápido. Sim. Já foi para balanço, já virou resultado, já virou caixa, está tudo resolvido. E outras companhias, como exemplo, o setor sucroenergético, terão um percurso mais longo a ser cumprido. Mas voltando, é uma boa notícia, é um trânsito em julgado favorável, pode chamar de tese do século, tese de século, pode chamar do que você quiser. Porque no final das contas tem dinheiro na mesa, né? Tem que ser aproveitado. São eventos desses que acabam justificando planejamentos tributários de companhia durante anos, porque hoje no Brasil a gente ainda é obrigado a apostar em vários planejamentos tributários, várias discussões tributárias, Sim. porque sabe que vai demorar anos para maturar, e no meio desse caminho todo, um ou dois ou três assuntos que acontecerem justificam o investimento e o trabalho todo que foi feito, né? Porque senão parece que a gente está falando aqui de um cenário pós-guerra de destruição. E não é. Nós só estamos falando isso aqui e agora, porque o motivador dessa conversa toda é uma notícia boa, é uma decisão judicial transitada em julgado favorável, né? E é uma decisão que permite às companhias reaverem valores de impostos que foram cobrados ilegalmente durante anos. Sim. E que querem fazer de tudo para que essa notícia não seja tão boa assim. Né? Exato. Não, é um E tem- pedala Robinho. E tem uma informação importantíssima que eu, inclusive, demorei para encontrar, mas eu encontrei ontem. Tá? Porque assim, ó, a Ambev, quando ela habilitou o crédito do ICMS da base do PIS e COFINS, nas demonstrações financeiras dela, foi uma cifra entre 4 e 6 bi. Dizem ser a maior ação judicial do Né? assunto no Brasil. Tem né? até um mito de rádio peão, né, totalmente subjetivo e inconclusivo, né, que deu conversa até na hora de pagar os honorários pro advogado, porque na época que entrou com a ação não tinha toda essa credibilidade, né? Mas onde eu quero chegar? De 2009 a 2015 tinha o refri, que era a mesma metodologia de cálculo, só que por unidade vendida era um valor irreal por unidade. E quando a Ambev habilitou o crédito dela, ela habilitou o crédito, que inclusive isso consta na jurisprudência, né, que transitou em julgado o processo da Ambev. Quando ela habilitou o crédito, ela também habilitou o crédito da exclusão do ICMS do PIS/COFINS das bebidas. Sim. E o trânsito em julgado foi favorável. Né? Então, assim, no caso do etanol, a gente só vê um horizonte, assim, com todo respeito, na minha visão, mal construído na jurisprudência, que não pode, que a Receita fala que não pode. Para mim, a verdade é única com relação a isso. Tem ICMS na alíquota do etanol. Sim. É identificável esse ICMS. Quantificável, Óbvio, dá um identificável. trabalho do caramba, mas e do nosso lado tem um processo da Ambev com trânsito em julgado, onde ela habilitou o crédito numa operação idêntica à do etanol, né? Sabe o que é engraçado, Otávio? Mas são segmentos diferentes, né? Olha A pra gente vocês fala verem. que todo mundo sabe, né? Inclusive está aprovado, né? Por uma dessas metodologias, de que tem sim o ICMS dentro da alíquota do PIS/COFINS do etanol. Mas pega hoje, qualquer brasileiro na rua sabe que quando você compra qualquer coisa tem imposto lá dentro, né? Então se Pode tem até a não saber quanto é, mas sabe pode não que tem. saber, sabe que Tem um tem. impostômetro, né? Então, se tem a incidência de impostos, no caso do ICMS, obviamente vai ter, porque hoje qualquer precificador, ele não é tonto, ele coloca a margem dele, os custos dele e os impostos que vão incidir sobre a venda disso. Perfeito. Então, isso é uma lógica que todo mundo tem, todo mundo conhece. E por que no caso do Adrem tem que ter toda essa discussão jurídica para provar que tem, mesmo dizendo que a Perfeito. normativa de construção da pauta
está incluso os tributos lá dentro, mas ainda assim a gente tem que provar que está. Então, a gente fica perdido, Exato. né? E assim, você falando isso, eu paro e penso, é uma coisa tão óbvia que se torna complexa, né? É óbvio, porque assim, ó, a 9718 fala que vai ser o preço médio de venda no varejo apurado por autoridade competente, tá? Que é a ANP. A lei da ANP que versa sobre a precificação de combustíveis, ela fala que o preço médio de venda do varejo dos combustíveis, o qual ela é a responsável em pesquisar e divulgar, fala quais tributos estão incidentes ali. Que é aquela famosa tabelinha ali que fica no posto. É uma das formas de mostrar o preço, mas cada decreto que tem uma mudança de alíquota de PIS e COFINS, é feita essa pesquisa. E olhem que bizarro, tá? Existe uma nota da CETAD, que a CETAD é como se fosse um comitê interno do Ministério da Fazenda. Esse comitê interno é o seguinte, o que a Receita Federal fala ao CETAD? O executivo, ó, CETAD, eu vou mudar a alíquota do PIS/COFINS, eu preciso que você faça essa pesquisa, solicite essa pesquisa, monte essa pesquisa e monte o número para eu... Colocar Me na traz nova. a alíquota. Ela vai fazer essas pesquisas. E tem uma nota da CETAD que eu já vi essa nota, eu já pesquisei essa nota e ela desapareceu. Que é uma nota que o parecer da CETAD admite que tem ICMS na alíquota e que o ICMS compreende o ICMS médio ponderado, o ICMS médio ponderado do preço dos últimos 12 meses. Entendeu? Essa nota foi pro buraco negro. buraco negro. Arquivo X. Então, assim, vocês percebem que parece até filme de suspense, né? Muitas vezes a verdade ela não é dita por questões específicas, não necessariamente técnicas. Eu não sei né? se isso é hábito ou se é alguma regra jurídica que tem que fazer, mas eu faço até uma comparação seguinte, né? A gente está falando aqui que, mesmo sabendo que sim, nós temos que provar, né? Eu faço só uma analogia aqui, que isso acontece também, agora só fugindo um pouquinho do tema, tá? É igual auditoria. O auditor chega na empresa e fala para mim, como é que você fez isso? Uhum. E um dia eu disse para o auditor, você sabe como eu fiz. A cada 3 meses você vem aqui e você viu como que eu fiz. Por que eu tenho que te mostrar de novo? É porque eu preciso documentar. Né? Então, assim, ele tem uma norma, um procedimento que ele tem que seguir, ele não pode simplesmente pôr porque ele sabe, ele tem que ouvir de nós, né? Colocar. Eu pergunto, será que não é isso que acontece nas discussões jurídicas ou tem alguma coisa que eu, como leigo jurídico, não estou vendo, né? Então, eu fico sempre com essa dúvida. Se isso é uma mania ou se é realmente parte do jogo, né? Eu acho que é assim, ó. Quem fica quieto não toma arrecadação de mim. Quem enche muito o meu saco vai levar. Então, acho que eles preferem, assim, o sistema tributário nacional, como quem apura é o contribuinte, se ele discorda de algo, ele que vá atrás. Sim. Aí eles, assim, tende-se a maioria ficar inerte e uma pequena parte vai atrás, isso consequentemente vai refletir positivamente na arrecadação, né? Senão não teriam tantas, né? Hoje eu percebo assim que de uns 10 anos para cá, o perfil das empresas com relação não vou falar que elas ficaram arrojadas, mas elas se voltaram muito mais para a gestão dos tributos, né? O avanço, né, nas consultorias, o avanço no aproveitamento de teses. Eu, particularmente, assim, dentro do contexto que eu estou inserido, de empresas, eu vejo muito isso. E né? outra, né, Otávio? Vocês pensam com relação a isso? A gente tem o acesso às informações de uma maneira muito mais fácil, né? A Exatamente. virtualização das informações fiscais contábeis permitem a gente ter acesso a um banco de dados com inteligência por trás daquilo e rapidamente ver se aquilo que a gente está criando em tese se aplica na prática para aquele cliente e em qual volume,
né? Isso torna a nossa assertividade muito maior. Porque até uns anos atrás, isso era um trabalho braçal, Sim. né? Então você acabava apostando num assunto, numa tese dessa, e efetivamente não sabia o alcance que ela ia ter, porque você ia ter que parar a contabilidade da empresa, pegar um caminhão de documentos, olhar um por um, fazer isso. Muito mais trabalho. Nessa, Foi né? depois do SPED, né? Isso. Então, eu acho que essa evolução que você fala dos planejamentos tributários, dos questionamentos tributários, também é em função disso. Lembrando ainda que você também tem avanços no âmbito do judiciário, através do processo judicial eletrônico, né, que facilita muito. Inclusive, eu posso distribuir um processo de um cliente em Bagé, estando aqui em Ribeirão Preto, né? Eu faço isso virtualmente sem problema nenhum. Então, você começa a ter um incremento dessa atividade, né, de questionamento do contribuinte perante o fisco. Obviamente, isso gerou uma reação do fisco, né? O fisco também começou a se mexer de uma maneira mais efetiva. Acho até que nesse cenário, Matheus, quando você coloca, não justifica, mas faz sentido a existência da solução de consulta para o setor energético. Entendeu? É quase como uma antecipação do que vai acontecer. Fala, deixa eu criar logo essa barreira aqui de entrada para ver se esse povo todo escolhe um jeito menos completo de me demandar. E tem também, eu Né? quero saber quem foi a usina que fez essa solução de consulta. Que eles responderam. Isso é uma outra discussão. A gente que atua na área tributária, a gente tem um cuidado muito grande com essa questão de fazer a solução. Se você formula errado, a consulta. A resposta vai vincular todo mundo. Ou muitas vezes, não é nem formular errado, tá? Muitas vezes você sabe qual a resposta que vai vir, e mesmo a negativa, assim né? Mas até então aquela resposta estava subliminar. Você sabia de acordo com o comportamento do fisco, mas ele não tinha um instrumento oficial formalizando aquela resposta. Aí você vai lá e dá a chance para ele formalizar a resposta, sendo que a solução de consulta, a resposta à solução de consulta, é aplicável para todas as delegacias tributárias, todas as regiões tributárias. Vincula todas. Então, você acaba antecipando, né, levantando uma bola para o fisco cortar. Então, muitas vezes a gente usa com cautela essa consulta, porque, primeiro, a gente não sabe efetivamente a resposta que vem, né? Sim. E se vier uma resposta negativa, ela te vincula, né? Então, muitas vezes não é à toa que eu conheço usina que nem foi atrás, nem entrou com ação, porque falou, não, para nós aqui não se aplica por conta do etanol, porque eu vi na solução de consulta da Receita. E aí, Matheus, entra a minha última pergunta para você. Se vê muito alguns desafios, contratempos aí na hora de habilitar o crédito, né, de uma decisão transitada em julgado. Quais desafios que você enxergou, né, que você pensa aí com relação a essa pauta, né, habilitar o crédito da decisão transitada em julgado? Foi um Deus nos acuda, foi uma correria total. Porque olha só, né, nós tivemos lá o trânsito em julgado da ação, né? E de lá para cá teve toda essa insegurança de como calcular, o volume de informações era muito grande, retroagia muitos anos para trás, porque acho que o pedido da ação foi 2002, se não me engano, ou estendia até 2002, não me falha a memória agora. Então, durante o período, transitou em julgado para fazer todo o trabalho de levantar, de apurar. Então, o tempo foi correndo, né? Mas a gente conseguiu fazer tudo nos moldes, fizemos o pedido na Receita Federal de habilitação desses créditos, tivemos o pedido homologado, né? Homologado, apenas o pedido, e os créditos a gente está, como já todo mundo está adotando, a gente está usando com muita cautela qualquer eventual utilização desse crédito, né? Sim. Como diz o ditado, acende-se a vela dos 5 anos, né? Exatamente, que a gente habilitou, mas não usou nada ainda, porque como nós temos outras discussões, por exemplo, a do ADREM, se nós temos direito ou não, nós sabemos que temos, né? Mas nós entramos com um pedido de liminar para isso, que ainda não teve nenhum desfecho, então a gente está aguardando todas essas fases jurídicas acontecerem para depois a gente começar a utilizar. Excelente, maravilha. Inclusive, nós temos até ações para discussões de eventuais prescrições, o que prescreve, o que não prescreve. Entrou aquela questão ainda de prescrever até o direito de usar o crédito, né? Tem
um valor na minha conta, eu tenho 5 anos para gastar aquele dinheiro, senão esse dinheiro não é meu mais, né? Até nisso, né? Até o isso fiscal. Então, criaram discussão para que não tem discussão, né? Tá vendo? Porque eu chamo de tese de século. Tá bem explicado, né? Tá parecendo uma guerra, né? Novela mexicana. Novela mexicana. Mas, Matheus, queria te agradecer por esse momento aqui, pela tua presença, pelo teu tempo, por esse bate-papo incrível, muito bom, né? Sempre nos reunirmos aí para conversar com pessoas do mercado que vivem, né, isso de forma estratégica. Foi um prazer te receber aqui. Sempre será um prazer, sempre será muito bem-vindo aqui para tratar desses tópicos bastante estratégicos aí para um segmento que todos nós aqui somos fãs, né? Gostamos muito, né? E eu que agradeço, obviamente, o convite, né? É um prazer estar conversando com você, Otávio, nós já conversamos em outras ocasiões, agora mais publicamente, vamos dizer assim, né? Foi um prazer estar aqui, gosto de fazer esses debates, né? Apesar de eu não ter uma bagagem, eu não sou um especialista no ramo como vocês dois aqui são, mas o fato de estar aqui e poder contar um pouquinho do que a gente vivencia, dos bombardeios que a gente leva, é sempre um prazer. Me chama que eu venho todas as vezes que você me chamar. Lembrando que o Matheus está sendo modesto, afinal a posição que você ocupa, né, Matheus? Ela traz uma bagagem muito grande aí da área tributária, assim como muitas outras, né? Controles internos, contabilidade e elaboração de DF. Planta e colhe cana. Então bem abrangente, tudo. Mas excelente. A gente assovia, chupa cana e vira pirueta ao mesmo tempo. E moe também, né? E moe a cana. E moe. Mais moe do que chupa cana, é verdade. Pedro, também quero te agradecer, sempre bom. O Pedro sempre enriquece os debates aí também, com os inúmeros anos, né, de experiência focado na área de contencioso tributário, sempre trazendo uma visão mais jurídica, né, mais contenciosa dos assuntos. Então, um prazer também ter você eu agradeço, aqui. eu que agradeço. Sempre é bom falar de tributos, sempre é bom falar de tributos em boa companhia, bons assuntos. Conhecendo o Matheus pessoalmente também hoje, bem legal. Então, estamos à disposição. Só chamar que a gente vem aqui. Excelente. Tá bom? Obrigado. Excelente, maravilha, gente. Obrigado a todos. E você que acompanhou o episódio de hoje, está até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você fique por dentro de todas as novidades que nós trazemos aqui no EvoTalks. Tchau, tchau.